Fala pessoal, tudo tranquilo? Então, hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre psicoeducação. Psicoeducação é um ponto bem específico e importante das terapias cognitivo-comportamentais de uma forma geral. Às vezes é um foco mais explícito, ou seja, um objetivo que você foca mais propriamente dito e reserva um tempo específico para isso. Às vezes é algo mais implícito que vai ocorrer no decorrer do processo terapêutico, mas é algo muito importante. Primeiro, o que seria esse processo de psicoeducação, né? A ideia de psicoeducação é a ideia de você não só tratar, abordar e falar sobre as demandas que o paciente está trazendo, né? Sobre uma dificuldade em específica, sobre um sentimento, sobre uma memória, sobre um acontecimento, mas é a questão do terapeuta também compartilhar como funciona cada etapa da terapia, cada processo, cada conceito. Por exemplo, no caso da TCC, cognitivo comportamental, explicar a ideia de comportamento, explicar a ideia de cognição, explicar a ideia de pensamento, explicar a ideia de crença. Então a gente explica especificamente cada um dos conceitos. A gente explica a importância dos conceitos, a gente explica a conexão com o dia a dia da pessoa, a conexão com os problemas, com as dificuldades, com a demanda que ela está trazendo para lidar ali. E por que isso é importante? Porque a ideia é você construir um repertório. Ajudar a pessoa a construir um repertório é você dar ferramentas ao indivíduo. E por que isso seria importante? Isso é importante porque ainda hoje a gente tem uma taxa muito grande de recaída. Pegar, por exemplo, o tratamento para transtorno depressivo, depressão maior, né? Por mais que você faça o tratamento e a gente tenha uma taxa grande, digamos assim, de eficiência, você ainda tem uma taxa grande também de recaída. O que significa? Significa que por mais que ao finalizar o tratamento, por exemplo, para depressão, você tenha a remissão dos sintomas, ou seja, a pessoa já se sente melhor, ela consegue trabalhar, ela consegue fazer as coisas do dia a dia, ela tem ativação comportamental, né? Ela não tá mais ali, ela tá tendo vontade de fazer as coisas. Você tem uma taxa grande de recaída, então é comum que a médio e longo prazo a pessoa volte a experimentar esse quadro de depressão. E qual que é uma potencial estratégia para evitar essa recaída? É justamente você ajudar a pessoa a construir um repertório, a aumentar a autonomia dela. O que isso significa? Por mais que a terapia esteja sempre aberta como uma opção para aquela pessoa, a ideia é que se você ajuda ela a criar um repertório, se você dá ferramentas a ela quando uma situação difícil acontecer novamente, quando o contexto estiver desfavorável novamente, uma situação estressante, um contexto de trabalho familiar que não está ajudando ela a se manter, digamos assim, adaptativa e funcional, que está propiciando um quadro depressivo, se ela tem as ferramentas, é mais provável que ela consiga lidar com aquele obstáculo, que ela consiga seguir em frente sem necessariamente entrar em um quadro de recaída, né? Pensando nessas ferramentas, às vezes habilidades, né? O próprio treinamento e aquisição de habilidades é importante, mas às vezes o próprio conhecimento de como as coisas funcionam também é importante para a gente conseguir identificar contextos que podem ser mais perigosos, contextos que você tem que tomar cuidado, contextos que são mais favoráveis aos seus objetivos, aos seus valores e tudo mais, né? Então, psicoeducação acaba sendo um ponto central por causa disso, porque aumenta a probabilidade da pessoa entender como as coisas acontecem. E se a pessoa entende como as coisas acontecem, ela consegue lidar melhor com os desafios, obstáculos, dificuldades. E no geral seria isso. É claro que tem alguns pontos específicos, mas a ideia geral de psicoeducação seria essa.